Por que comer fibra? Você deve estar se perguntando, por que as pessoas falam tanto que eu tenho que comer fibra? Falam que eu tenho que comer fibra porque a fibra vai aumentar o bolo fecal e com isso vai estimular meu intestino, eu vou produzir mais fezes e não vou ter prisão de ventre. Ok, se a fibra vai fazer isso com o meu bolo fecal, significa que ela não é absorvida pelo corpo, então o que entra sai. E aí vai fazer o volume de fezes ser maior, isso vai estimular meu intestino a funcionar mais. Ok, é um pouco de verdade, mas como eu combinei aqui com vocês de tentar trazer um pouco além do óbvio, e eu acho que isso já está bem perto do óbvio, eu preciso dizer para vocês o seguinte: a fibra não tem a única função de aumentar o bolo fecal não sendo absorvida e estimular o funcionamento do seu intestino. A principal função da fibra é alimentar um grupo de bactérias benigno que a gente tem no intestino. O nosso intestino é lotado de bactérias. Quando a gente fala em bactérias, a gente pensa em infecção coisa ruim. Não, tem um monte de bactérias que são extremamente úteis para a gente. Inclusive, há muito mais bactérias vivendo na gente com a função de nos ajudar do que de nos prejudicar. Para que vocês tenham uma ideia, tenham uma estimativa de que se você fosse capaz de juntar todas as bactérias existentes no seu intestino agora e botasse numa balança, isso daria mais ou menos 1,5 kg. Imagina, 1,5 kg de bactérias no seu intestino grosso, principalmente na primeira porção dele, no seco. O que essas bactérias fazem pela gente? Para início de conversa, elas ajudam na digestão. A fibra vegetal, a fibra alimentar, a princípio, ela não é digerível pelo nosso corpo. A gente não consegue extrair energia dela. Mas na prática a gente consegue. Por quê? Porque a gente terceiriza a função de digerir essa fibra. As bactérias são capazes de pegar o resto da nossa digestão e transformar em alimento para elas, mas também em alimento para a gente. Essas bactérias no intestino estão envolvidas em funções primordiais. O sistema imunológico está diretamente envolvido com essas bactérias. O intestino tem uma comunicação direta através do sistema nervoso com o nosso cérebro. Então, nosso humor é influenciado pelo intestino. Você pode achar isso estranho, mas se você inverter a ordem, é uma linha de comunicação. Então, você liga para o seu amigo liga para você. Essa linha existe entre o cérebro e o intestino. Da mesma maneira que o intestino manda recado para o cérebro manda recado para o intestino. Pode parecer estranho, mas não é. Quando você está nervoso, que tem uma prova, que está com um problema, você não pode ter diarreia por causa disso? Você não acha estranho. O quê? O seu cérebro está se comunicando com o seu intestino. Se você vê uma cena que te desagrada, você não fica com o estômago embrulhado? Não existe essa expressão, estou com o estômago embrulhado? Por quê? Seu cérebro se comunica com o seu sistema digestivo. E o seu sistema digestivo se comunica com o seu cérebro. Que comunicação é essa? Ele influencia no seu humor. Mas ele influencia principalmente no que você tem vontade de comer. Imagine que você fosse uma bactéria residindo no intestino de alguém e você, bactéria, se alimentasse de açúcar e você tivesse uma comunicação direta com o cérebro dessa pessoa. Você ia induzir esse cérebro a ter vontade de comer açúcar ou ter vontade de comer outra coisa? Claro, ter açúcar. Então, as bactérias que se alimentam de açúcar vão mandar mensagens para o seu cérebro dizendo que você precisa de açúcar. E bactérias que se alimentam de outras coisas, vegetais, fibras, frutas, vão mandar recado para o cérebro dizendo que precisam desse determinado tipo de alimento. Por isso é um círculo vicioso. A pessoa que acaba consumindo açúcar demais, ela vai ficando cada vez mais dependente de açúcar. São bactérias presentes no nosso intestino que estão influenciando nas nossas escolhas. Por isso, se você escolher constantemente alimentos ricos em fibra, isso vai ser um círculo virtuoso. Cada vez menos você vai precisar de alimentos ricos em açúcar refinado. Você vai alcançar saúde, você vai alcançar bem-estar, você vai alcançar equilíbrio com a sua imagem no espelho. Só tem a ganhar com isso. Então a fibra não serve apenas para passar incólume pelo seu intestino, aumentando o volume de fezes. Ela é alimento para um grupo de bactérias existentes no intestino que são primordiais para várias funções fundamentais do nosso organismo, entre elas o sistema imunológico, entre elas a nossa nutrição, entre elas o nosso humor e a nossa felicidade. Quando você for fazer a sua próxima refeição, pensa nisso, coloca fibra na sua dieta. O que é fibra? É ir na farmácia e comprar um envelopinho que você vai diluir na água para beber? Não, fibra é legume, fibra é verdura, fibra
são as cascas dos legumes que você descasca e joga fora. Fibra é o bagaço da laranja, que você insiste em pegar só o suco dela, que tem pouquíssima vitamina depois de 10 minutos e é riquíssimo em açúcar, e jogar o bagaço, que é fundamental, fora. É a casca da maçã que você joga fora. Verduras, brócolis, couve-flor, couve, tudo que for verde e folha vai ter muita fibra. Sementes, linhaça, chia, semente de abóbora, semente de girassol, aveia, principalmente a parte externa da aveia, que a gente consegue através do farelo de aveia, é muito rico em fibra. De uma maneira geral, tudo que é vegetal costuma ser muito rico em fibra. Então inclua em todas as suas refeições sempre esse tipo de alimento. Para você fazer muito cocô? Não. Para você alimentar essas suas bactérias, que são suas amigas, que são fundamentais para a sua existência. E, em consequência disso, seu intestino vai funcionar bem, você vai ter muito cocô, você não vai ter prisão de ventre. E prisão de ventre não é compatível com felicidade, né? Alguém que está lotado de cocô não pode ser feliz, daí o termo enfesado. Você não quer estar enfesado. Por isso, o recado de hoje é: consuma fibras, mas pelas razões corretas. O que eu acho que isso pode mudar na cabeça de vocês? Eu acho que quando você sabe a razão correta e vê mais nobreza nessa razão, isso te estimula a mudar um pouco os seus hábitos do que apenas aumentar o volume fecal. Bom, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, comenta aí. Aliás, faz o seguinte: se esse assunto estiver indo para um caminho que interessa, coloque aqui nos comentários se você quer ou não que eu estenda um pouco mais isso, que eu entre mais em detalhes, e por que você quer. Coloca nos comentários que vai me ajudar a decidir o que fazer no próximo vídeo. Até mais.